E aí, pessoal, tudo bem? A Inglaterra acabou tendo uma semana cheia aqui, né, no futebol europeu. Até começando no campeonato inglês na segunda-feira, né, com uma vitória apoteótica do Manchester City sobre o Leicester, num golaço do Kompany que praticamente assegurou o título inglês ao Manchester City. Mas no final das contas isso acabou até ofuscado, parece notícia velha, perto do que começou a acontecer no dia seguinte. Virada espetacular do Liverpool sobre o Barcelona, depois virada espetacular do Tottenham em cima do Ajax, e na quinta-feira, ontem, com as classificações de Arsenal e Chelsea para a final da Liga Europa, configurando um cenário de domínio total da Inglaterra nas finais das competições da UEFA de clubes, né, com Liverpool e Tottenham na final da Champions League e Arsenal e Chelsea na final da Liga Europa. Isso nunca havia acontecido. O que isso diz sobre o domínio, sobre o momento do campeonato inglês, do futebol inglês, e sobre uma eventual início de uma hegemonia do futebol inglês no cenário internacional? Sinceramente, eu acho que não diz muita coisa sobre domínio. Tá? Eu não acho que a gente vai tá tendo início de hegemonia, de domínio, não. Agora, isso diz muito sobre o campeonato inglês. Tá? Isso eu acho que mostra muita coisa sobre o campeonato inglês. Acho que essa é a grande notícia positiva para o futebol inglês, né? Para o campeonato. Por quê? Bom, porque primeiro eu não acho que há uma hegemonia. Bom, eu não acho que é hegemonia porque eu não vejo condições hoje para acontecer algo como todos os clubes ingleses, quer dizer, pelo menos os grandes e os meio grandes estarem mais fortes que clubes de qualquer outro lugar da Europa, a ponto de a gente começar a ter uma enxurrada de clubes ingleses em tudo quanto é competição. Tá? Acho muito difícil, por exemplo, que Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern de Munique não apareçam ali, né? E que Milan e Internacional vão ficar a vida inteira ali naquele limbo que eles se meteram, que eles não põem a cabeça para fora d'água, que eles não se recuperem. Acho impossível. O cenário do futebol de hoje não permite mais isso. Eu até acho que isso meio que aconteceu com a Itália entre 85 e 95, que os clubes italianos eram muito fortes, até os clubes médios da Itália acabavam tendo os clubes tradicionalmente médios viravam clubes fortes, grandes no cenário continental. O Milan ganhou Champions League 3 vezes nesse período, a Juventus ganhou uma em 85 e depois ganhou uma em 96, né? Ali esticando um pouco esse período ali que eu peguei, a Juventus também acabou ganhando. Mas aí teve Napoli ganhando Copa da UEFA, teve Juventus Internacional ganhando Copa da UEFA, teve Sampdoria ganhando Recopa, teve Parma, ganhando Recopa também, teve um monte de outros times ganhando títulos ou chegando muito longe nas competições continentais, mesmo times médios, assim, times que teoricamente não faziam parte da primeira força da Itália. Mas aquele era um momento diferente do futebol. O futebol tinha muitos menos países, não tinha tanto intercâmbio, então, assim, poucos jogadores iam jogar em outros países, então a Itália, como estava com uma liga muito mais rica, muitos dos maiores craques acabavam indo para a Itália, o Real Madrid mesmo, Barcelona tinham times muito fortes, mas não eram não eram como hoje. Então, e o futebol inglês era muito fechado, o futebol alemão era muito fechado, era um cenário bem diferente na época, né? Hoje eu não vejo mais isso, por mais que a Premier League se estruture e tudo, não consigo ver uma situação em que a gente consiga perceber que situações como a que a gente está vendo neste ano se repitam muitas vezes, né? Ou cheguem perto de acontecer. Até porque, na verdade, a gente já teve um período de muita força da Premier League. Entre 2005 e 2012, a gente teve um time inglês na final da Champions League em todos os anos, tirando 2010. 2010 foi aquela final internacional em Bayern de Munique, que a Inter do Mourinho ganhou. Mas todos os outros anos teve pelo menos um time inglês, muitas vezes perdendo a final, né? Mas teve, sendo que em 2008 foi uma final 100% inglesa com o Manchester United e Chelsea, aquele jogo em Moscou que foi para os pênaltis e o Manchester United ganhou. Então, assim, ali já foi um período muito forte do futebol inglês. E nesse período ali, teve 2 anos, 2007 e 2008, que foram 3 ingleses entre os 4 semifinalistas da Champions League.
Em 2007 o Milan, que era o único intruso ali, acabou sendo campeão, mas foi o Milan do Kaká, né? O Kaká voando, o Kaká no auge, mas foi um time inglês em cada... Foram 3 times ingleses aí em cada uma dessas semifinais. Ali já foi um período de muita força do futebol inglês. Mesmo assim, a gente não teve uma sensação de domínio. A gente parecia aquele momento que a coisa ia virar. O que faltou lá? O que faltou lá, que eu acho que é a boa notícia do futebol inglês. O que faltou lá foi mais time. Ali o futebol inglês estava forte, ganhou dinheiro, se estruturou. E a gente viu 4 times despontando como potências europeias. Eram Liverpool, Manchester United, Chelsea e Arsenal. Né, o Liverpool e o Manchester United conquistaram a Champions League, o Chelsea também em 2012, né? Já ali, quando a coisa está reformulando, que acabou vindo o título, o Arsenal acabou não ganhando, mas chegou numa final. E ali, mas faltavam o quê? Faltavam os times médios, né? Faltava competitividade dos times médios. A gente até teve Middlesbrough e Fulham na final da Liga Europa, mas foi um negócio mais que... São clubes muito pequenos que trataram aquela competição com muita importância, porque são situações fora da realidade deles, e acabaram quase conquistando o título. Mas a gente não viu isso acontecer com os times médios em poder econômico, tá? Não estou nem falando em tradição. Estou falando médios em poder econômico daquele momento, que seriam quem? Tottenham, Everton, West Ham. A gente não viu esses times conseguindo fazer muita coisa, né? O Everton conseguiu um 4º lugar na Premier League em 2005 e foi jogar a Champions League 2006 e foi um vexame ali, né? Foi eliminado pelo Villarreal, depois foi jogar a Liga, a Copa da UEFA, foi eliminado pelo Dinamo de Bucareste. Foi um negócio que não foi legal, né? Então, assim, faltava competitividade para esses times. Ainda que o dinheiro fosse relativamente bem distribuído, ele não era grande o suficiente para fazer com que os times médios tivessem esse poder internacional que os times grandes mostravam, porque eles também tinham outras fontes de renda, ou sendo interna, né, pela força do tamanho da torcida, mercado, ou no caso do Chelsea, que tinha a ajuda do Roman Abramovich muito forte naquela época. Hoje já nem há tanto, hoje o Chelsea já é mais sustentável. Naquela época ainda era muito mecenato. O cenário atual é diferente, isso que é interessante. A gente vê Tottenham chegando pelas próprias pernas, não teve uma injeção de dinheiro do nada. O Manchester City teve uma injeção de dinheiro, tá? Como o Chelsea teve na década passada. Mas a gente vê um Liverpool que deu uma baixada, chegou a sair um pouco ali do radar das potências europeias dos times, e agora está voltando. A gente vê o Arsenal dando ar da graça de novo, depois de um tempo ali, com algumas temporadas mais melancólicas no fim da era Wenger, tentando se reconstruir. Agora o Arsenal está reaparecendo, né? O Chelsea se reinventando, já virando um time muito mais autossustentável, sem arroubos de contratações milionárias, já um time que anda pelas próprias pernas, está chegando, né? E a gente podia ter o Manchester United aí, pelo nível de investimento que tem, tudo, mas não acertou a mão. Isso aí tem a ver com, acho que, um amadurecimento da Premier League como liga como um todo, em que os médios aprenderam a entender esse momento e começaram a investir mais. Tem também uma questão que... Vou acender a luz aqui, fica mais bom. Tem também uma questão de amadurecimento em relação ao entendimento das competições europeias, que muitos não davam a importância que deveriam dar ou que poderiam dar, então só Middlesbrough e Fulham, times bem menores, conseguiram chegar, mas os times médios não ligavam muito, perceberam que é legal, que é importante. Agora dá vaga na Champions League também, né? Isso ajuda. Então a Inglaterra começa a aparecer na Liga Europa também, que era uma liga que era uma competição que a Inglaterra ficava um pouco de fora, e a Espanha dava muita importância. Então tem um amadurecimento dessa parte também, e o entendimento de que é preciso também investir em outras coisas. Por exemplo, houve um investimento maior nos técnicos, né? A gente até tinha o Mourinho no Chelsea e o Ferguson no Manchester United, mas... E o Wenger já como uma grande figura ali no Arsenal, por exemplo. Mas o Liverpool tinha o Rafa Benítez, que é um técnico ok, assim, mas, sabe, um técnico que ficou para trás, né? Já não é mais um técnico
topo da Europa. E a Inglaterra vai trazer esses técnicos agora, né? O Unai Emery não foi bem no Paris Saint-Germain, mas é um técnico muito vitorioso no Sevilha, fazendo um trabalho com características parecidas com a do Wenger. Então mantém uma linha de raciocínio, só que até um pouco mais moderno. O Chelsea buscando lá o Sarri, um técnico de um estilo de futebol bem diferente do que o Chelsea vinha praticando já há tanto tempo. O Manchester City foi atrás do Guardiola, possivelmente o melhor técnico do mundo, o Liverpool atrás do Klopp. Então houve um amadurecimento também de tudo isso. Isso construiu um campeonato que é o melhor da Europa, e não é esses resultados da Champions League e da Liga Europa que provam isso. É o campeonato o campeonato inglês, é um campeonato em que os times pequenos e médios dão trabalho para os grandes de verdade, né? Que eles são um desafio técnico interessante, um campeonato que nem está tendo equilíbrio na disputa de título, porque são só 2 times cabeça a cabeça, mas os outros estão muito para trás. Mas é um fenômeno desse ano também. O Manchester City e Liverpool esse ano também estão um pouco fora da curva. O Manchester City do ano passado também foi um pouco fora da curva, mas em geral é um campeonato mais interessante, é um campeonato que tem uma dinâmica ali. O Chelsea, quando foi campeão há 2 anos, foi um campeonato bem legal, sabe? E você vê os grandes investindo, os duelos são grandes, os jogos entre os grandes são grandes eventos, né? Coisa que a gente não vê em outros campeonatos. O campeonato da Itália teve isso há muito tempo, já perdeu. O campeonato alemão, eles têm uma outra proposta. Ele é um campeonato mais austero e no final das contas acaba tendo um domínio econômico muito forte do Bayern de Munique. E o campeonato espanhol tem tem 2 super times ali, mas ainda que os times médios até sejam bons, assim, tem bons exemplos ali, Valência, Sevilha, não são desafios tão grandes ali quanto os que a gente vê na Inglaterra. E isso faz o campeonato inglês o melhor. E ver um Tottenham chegando, ver um Arsenal chegando na forma que chegou, isso mostra que o futebol inglês está em alta. Agora eu não vejo domínio. E o motivo até a ver como aconteceu, né? Uma hegemonia, a gente imagina chegando com autoridade, notando uma grande superioridade ali. Agora, vendo como o Liverpool classificou, como o Tottenham classificou, foi lindo, foi heróico, mas foi difícil. Mostra que eles não estão sobrando. Por muito pouco eles não caíram fora. Eles poderiam ter perfeitamente caído fora. E que, se jogassem de novo esses 2 jogos, Liverpool e Barcelona, e Ajax e Tottenham, os jogos dessa semana, muito possivelmente as circunstâncias seriam outras. Então não dá para dizer que eles estão sobrando. Assim, então, se no ano que vem o Barcelona que chega, se no ano que vem o Real Madrid chega de novo, o Real Madrid é o tricampeão da Europa, a Espanha tem os últimos 5 títulos da Champions League. Então se o Eintracht Frankfurt de repente numa próxima vez ali não bobeia, o Zappa Costa não tira a bola em cima da linha, o Chelsea está fora. Então acho que não tem esse domínio. E até porque a partir daqui para frente ainda tem essa negociação de uma Superliga, uma Super Champions, novo modelo de Champions League, que vamos ver, vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Ainda só preciso dar uma estudada melhor no negócio, na proposta ali, para entender algumas coisinhas que ainda estão em dúvida na minha cabeça. Mas tem essa nova Champions, que daria muito mais peso para a Champions League e menos peso para as ligas nacionais do que tem hoje. A Premier League tende a perder força, tanto é que os clubes ingleses não estão muito animados com essa proposta, né? Então, mas ela tenderia a criar super times em alguns lugares da Europa, e daí a gente não teria essa coisa da Inglaterra tão superior, sei lá o que. Então por isso também não acho que vai acontecer um domínio. Agora, só para registro, a gente já teve 2 situações parecidas com essa que a gente está vendo da Inglaterra desse ano, e de alguma forma elas denotavam bons momentos do futebol local, não uma hegemonia total. Tá? Uma foi em 2014, foi recente, da Espanha, que teve a final da Champions League com o Atlético de Madrid e Real Madrid, e teve o Sevilha campeão da Liga Europa em cima do Benfica, sendo que na semifinal daquela Liga Europa o Sevilha enfrentou o Valência.
E nas oitavas tinha enfrentado o Betis, quer dizer, o Sevilha limpou os espanhóis do caminho, porque os cruzamentos foram colocando os espanhóis na mesma chave. Se o sorteio tivesse colocado o Sevilha de um lado e o Valência do outro, talvez tivéssemos tido uma final, a Espanha dominando 100% das competições europeias daquele ano, 2013 e 14. Não aconteceu. Então o Sevilha pegou o Valência na semifinal, o Benfica pegou a Juventus na outra, a Benfica passou, a Sevilha passou, e a Espanha não teve a chance que a Inglaterra acabou tendo dessa vez, porque Chelsea e Arsenal não caíram do mesmo lado da chave. Uma outra situação parecida foi em 1990 com a Itália, que teve 4 clubes nas finais europeias, mas era um cenário de 3 competições europeias. Tinha a Copa dos Campeões, a Recopa e a Copa da UEFA. Na Copa dos Campeões o Milan foi campeão em cima do Benfica, o Milan do Rijkaard, Gullit, Van Basten, do Arrigo Sacchi de técnico. Na Recopa, a Sampdoria ganhou do Anderlecht. E a Recopa, pra molecada que não sabe, a Recopa era um torneio muito importante, tá? Era muito mais importante que a Copa da UEFA, era o segundo torneio de importância, porque a Copa dos Campeões só tinha um time por país. Então, o segundo melhor time do país muitas vezes estava na Recopa, porque ele tinha sido campeão da Copa Nacional. Então, tanto é que naquela Recopa que a Sampdoria pegou o Anderlecht na final, até uma final meio estranha pra gente ver hoje, a Sampdoria, que era uma potência italiana na época, uma força do futebol italiano, a Sampdoria, anos depois, foi vice-campeã da Champions League, né, da Copa dos Campeões, perdendo do Barcelona na final. A Sampdoria eliminou o Borussia Dortmund e o Anderlecht eliminou o Barcelona naquele ano. Então, até porque os times belgas eram fortes nos anos 80, não eram potentes, assim, mas eram times competitivos. E na Copa da UEFA, a Juventus enfrentou a Fiorentina na final. A Juventus ganhou de 3-1 no jogo. A Copa da UEFA tinha final em 2 jogos. A Juventus ganhou de 3-1 em Turim. O último jogo da história do Estádio Comunale, que depois foi meio largado, foi reconstruído e virou o Estádio Olímpico do Torino hoje. E no jogo de volta, na cidade de Avellino, foi 0-0 e a Juventus foi campeã. Essa Fiorentina tinha o Dunga no meio de campo, né? O Dunga jogava nessa Fiorentina. Aí, era um grande momento do futebol italiano, né? Era um grande momento do futebol italiano, era o melhor campeonato do mundo. E a gente não via isso só porque tá chegando nas competições europeias. É porque times estão chegando, não eram sempre os mesmos. Era a Fiorentina chegando, o Parma chegou anos depois, a gente via a Sampdoria, né? o Napoli, times que não são só aquele clubinho dos 3, 4 grandes, né? Então, por isso, acho que o futebol inglês tá parecido nisso com a Itália daquela época, tá bom? Mas é isso, então, vou fazer um vídeo aí, talvez hoje, talvez amanhã, sobre esse negócio da nova Champions League, sobre a Supercopa Europeia. Acho que é um assunto muito relevante. Supercopa Europeia não, é Super Champions League ali, Superliga, né? É um assunto muito relevante e que tem muito pano pra manga ali. E eu acho que deveria chamar mais a atenção dos clubes aqui nas Américas. Se é que vocês estão entendendo o que eu estou querendo insinuar, tá bom? Se não entenderam, eu vou falar depois, tá? Não precisa ficar aí com muita dúvida, tá bom? Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho, comente aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? E é isso, então, um abraço. Ah, não, mais uma coisa, neste sábado, 5 da tarde, se vocês não estiverem fazendo nada ali, eu vou comentar jogo na ESPN, Major League Soccer, Los Angeles Galaxy, do Ibrahimovic contra o New York City. Tá bom? Então é isso, então um abraço e até mais.